Espiritismo sem mistério. Aqui pela TV Mundo Maior estamos ao vivo, são 4 horas e 1 minuto. E uma boa tarde para você que nos acompanha, é uma honra, é um grande prazer estar aqui ao lado da nossa querida irmã Eliana. Estamos boa tarde, irmã. Muito Tudo felizes. Bom? Tudo bom, Júlia, e nossos queridos também. Um grande abraço, estamos felizes por mais um encontro, não é, Júlia? Exatamente. E hoje voltamos, irmã, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje, antes até de falar para o nosso amigo telespectador, irmã, como a gente conversou aqui nos bastidores antes de entrar, eu queria trazer uma frase do Einstein que tem muito a ver com o tema de hoje. E a frase dele é a seguinte: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Hoje o tema, a continuidade do capítulo 1. A religião sem ciência é manca. E a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Ele faz uma relação muito próxima entre as duas. E hoje a gente vai entrar no capítulo 1, continuando aliança, né, o nosso estudo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 8. Aliança da ciência e da religião. Júlio, veja, assim, aliança, né? Aliança já é algo, né? A gente pensa no ar, pensa na afetividade que envolve união e também a afetividade que envolve as pessoas, né? Nós temos biblicamente a aliança de Deus com os homens, né? Em um momento lá bem doloroso da nossa travessia. A aliança sempre é bom, né? É ter aliados, é ter a quem se alia, né? E nesse sentido, então, Kardec foi de uma felicidade imensa, né? E nos trouxe também uma felicidade imensa. Lembrando, aqui nos bastidores, estávamos conversando, e veio minha memória quando ele falou que, né, que tinha escolhido essa afirmação do Einstein, aquela coisa que tem na internet, todos já podem ter visto, gente que vai buscar curiosamente encontra, aquela fala do cientista atual, né, que ainda está vivo, não? Sim, ainda está vivo. Ele está vivo, né? O Stephen Hawking, né? Ele responde a Einstein, porque Einstein, em um determinado momento das suas buscas no espaço cósmico, né, e de respostas ao processo criador das coisas, diz: não é possível, Deus joga dado com as coisas, né? No sentido que joga o dado a hora das 6, a hora da 4, a hora da 3. Quer dizer, não há uma lei imutável, vamos dizer. Ele queria achar algo consistente, mas sempre o universo aparecia como mutações. Através da ciência, com matemática, com os números. E aí deixou isso no ar, né? Foi uma expressão que usou e ganhou peso na época. E o Stephen brinca, né, numa determinada entrevista dele, pública, de que Deus não só joga dados, né, dado com as coisas, como coloca alguns dados em um lugar inacessível ao homem. Ou seja, ele quis dizer ali que a ciência, em algumas coisas, ele assumiu, nós não vamos chegar. A ciência, em algumas coisas, nem com a religião, vamos dizer, não é? Vai alcançar o entendimento, né? Como também nos diz a própria doutrina dos espíritos, que nós não temos condições, mesmo com a ciência, que nos dá visibilidade, tangibilidade, principalmente a ciência espiritualista, a ciência espiritual, e mesmo a ciência terrena e da terra, né, materialista, que podemos chamar assim, também nós temos um limite na nossa visibilidade de Deus. Sim, sem dúvida. Ou onde é que ele coloca esses dados? Será que nós, espíritas, temos esses dados? Alguns até temos. Né? Mas a doutrina espírita a gente ainda não vai ter. E eu acho que isso é maravilhoso na doutrina espírita. Né? Em Allan Kardec, na sua modéstia de compreender que a ciência também se recria, que a criança também se completa, que não está tudo pronto no universo, não estamos meramente fazendo cena de um script já escrito, também somos escribas de um mundo novo. Sem dúvida. Você não acha que isso é bonito, Júlio? É Traz muita esperança? Sem dúvida. Não é? E é interessante, irmã, que nós colocamos no Facebook, você que está nos acompanhando, pode entrar lá no Facebook e responder. É o facebook.com/TV Mundo Maior. Nós deixamos uma pergunta para que você participe aqui do programa. A pergunta é: você acredita no poder da fé? E por que você acredita nisso? Ao longo do programa você vai entender que nós vamos trazer alguns casos até que falam sobre isso, não é mesmo, irmã? Dessa relação da fé,
né, do acreditar, da religiosidade, da religião, também ligado com a ciência. Então entra lá no Facebook, deixa lá o seu comentário, a sua história, a sua participação, que já já nós vamos trazer aqui para ler. Irmã. Vamos sim. Importante então, na conversa de hoje, no estudo do item 8, Aliança da Ciência e da Religião, o que é importante para nós no cotidiano, né? Deixando os cientistas, que são coisas às vezes muito altas, né? Até para nós que estudamos, que buscamos, né? O aprendiz, o que está adentrando a doutrina espírita. O que é importante compreender é que esses livros, essas linhas, esse estudo é um pouquinho dessa ciência que vai nos dar maior sensibilidade para perceber, né, que existe um movimento contínuo, que nós podemos observar, ele vai falar aqui na frente, né? Sim. Então vamos lendo juntos, abram aí a página da Aliança da Ciência e da Religião, o item 8, e é o primeiro parágrafo do item 8, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, ou seja, nós não podemos nos pensar espíritas somente como seres de religiosidade, mas também como seres de pesquisa, de aprendizagem, de estudo contínuo, de busca contínua, de formação de grupos como esse, né, que a gente está fazendo aqui, na sua casa espírita, no seu lar. Sem dúvida. Né? E é interessante que Kardec trouxe o exemplo disso, né? Porque ele era o cientista, o pesquisador, e aí ele trouxe agora esse lado da religião também. Ele era um pesquisador. Né? Um pesquisador. Ele tinha um método para fazer tudo aquilo. Né? Ele era um cientista, um pensador da época, né? Lá na Rua dos Mártires, lá em Paris, né? Naquela rua, olha o nome da rua, Rua dos Mártires. Dos Mártires. Bonito, bem né? propício, Martírios, né? Ou Mártires, né? Num apartamento muito singelo, no fundo de um prédio. Ali ele fez as primeiras reuniões com os primeiros espíritas para estudo, para investigação. Nós não podemos separar a ciência, o espiritismo de sua ciência. Sem dúvida. Para não cairmos em um religiosismo formalista, esvaziado, dogmático, fechado, sem humanidade, senão é isso que, não é isso que nós vamos ver. Perde a essência, né? Perde a ciência de observação. Então, é uma alavanca, né? Ele diz aqui, não é uma alavanca só, duas alavancas da inteligência, da nossa inteligência humana. Uma, que é a ciência, né, revela as leis do mundo material, e a outra, as leis do mundo moral. Ai, que lindo, né? É muito lindo isso, né? Mas tanto uma quanto a outra tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Pronto, aqui começa. Ali a gente já começou o embate, né? Não pode, mas é não o que podem, acontece. Né? Até se a gente for pensar na época de Kardec, irmã, o mundo passava pelos avanços do iluminismo francês. Isso mesmo. Que foi um movimento que levou muitas pessoas a serem ateus, a pensarem só na ciência. Inclusive, acabou levando os cientistas a agirem em relação à religião de uma forma hostil. Até mesmo como uma reação, né? Uma reação. Saímos daquela Idade Média, né? Dos apartheids humanos, das perseguições religiosas, das barbáries que a religião cometeu. Sim. Em nome, né, de conter, de ter a verdade última. Né? Na verdade, é iluminismo, porque ficou escuro o mundo. E aí veio que Deus é este, né? Quase como uma revanche, né? Uma revanche. Agora nós vamos tratar vocês de forma hostil. E isso acabou perdurando, e é por isso que até hoje a gente encontra essa distância. Irmã, hoje a gente ainda tem essa distância entre ciência e religião, certo? Muito, muito forte. Ainda existe. Ai, nossa, né, Júlio? Nós não vencemos ainda esse abismo, né? Muitas vezes nós confundimos a religião como um ultimato, né? Se eu creio, não posso duvidar. E a dúvida, ela é ponto da ciência, importantíssimo, porque é ela que investiga, e ela que aprende, e ela que conclui e cria novos conceitos. Então, a Kardec, na sua formação, logo na entrada do capítulo 1, ele fala dessa aliança, para que nós, espíritas, possamos crescer nesse processo e tornarmos pensadores, reflexivos, construtores de uma doutrina viva, contínua, acolhendo o conhecimento desse século, desse tempo, porque a ciência vai avançando, pesquisando. E Kardec foi um dialogador com todas as culturas do mundo. E nós temos que avançar junto com a ciência, né? Evoluindo sempre. Até como diz na Gênese,
do caráter progressista do Espiritismo. Do Espiritismo, senão ele perde o seu caráter progressista. Senão ele perde o seu caráter, a sua essência, diríamos assim, né? Então veja a preocupação kardeciana, né? Até do próprio professor, né? Do educador, que foi o escolhido para trazer essas obras maravilhosas para nós, que é a codificação. Veja, ele abre com a lei, né, de Deus, que são o primeiro item que conversamos no último encontro, e avança para a aliança da ciência. E ele coloca as duas como a obra de Deus. Inclusive ele cita aqui, Deus não pode querer destruir a sua própria obra. É importante frisar isso, para que uma não ignore a outra ou refute a outra. Aqui também vocês vão ver aí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, lá pela 7ª linha, que ele diz que essa incompatibilidade, na verdade, não é real. Ela provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo. Então, ele está trazendo para nós uma observação maravilhosa. Olha bem para si mesmo, para o seu ser. E até que ponto as desavenças e desencontros não estão dentro dos excessos do espírita, né? Exato. Não da doutrina em si, mas do espírita. E ele coloca de uma forma bem parcial, porque ele fala tanto de uma quanto de outra. Né? Isso, bem parcial. Ele não... Ai, Kardec é isso, né? Um bom senso. Sim, é um bom senso encarnado. Encarnado, um bom senso A gente vai continuar falando sobre isso, irmã, no próximo bloco. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa de hoje. Você que está em casa, quer mandar um e-mail para a gente? Escreve lá para esm@tvmundomaior.com.br. Mande as suas dúvidas, as suas histórias, as suas mensagens, que nós vamos ler aqui ao longo do programa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.